Olá, boa noite. Espero que você esteja bem, esteja com saúde, sobretudo esteja em paz. Estamos começando mais um painel bíblico dessa feita. Trata-se do culto de doutrina que estamos fazendo de forma online. Nessa semana, nós estamos na Semana da Mulher e hoje nós traremos um assunto voltado para a mulher, as mulheres da Bíblia, para nossa edificação. Enquanto você vai se conectando, peço um pouquinho de paciência, por gentileza, para que a gente possa ir ajustando aqui a configuração desta live. Vai compartilhando, até que outras pessoas vão entrando. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos começando aqui mais esse painel bíblico, um culto de doutrina especial, voltado aí para a Semana das Mulheres. Eu peço a gentileza, que se porventura o áudio não estiver bom, informe nos comentários, porque eu vou conseguir acompanhar aqui ao longo da programação. Se porventura não estiver nítido, só me informar que aos poucos eu ajusto aqui. Faz bastante tempo que eu não faço essa transmissão ao vivo, usando essa plataforma, então pode acontecer de ter alguns imprevistos aqui. Portanto, eu peço um pouquinho da paciência de todos vocês. Hoje, com a graça de Deus, estudaremos sobre um assunto extremamente importante, como aí está a chamada, deixa eu destacar um pouco mais aqui. Nós estamos trabalhando com esse tema para esta Semana da Mulher, mulheres que impactam. Então, no domingo que passou, nós tivemos um belo culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Se você, porventura, não teve oportunidade de assistir ao culto, se você não participou, está gravado aqui na nossa página. Também está no YouTube, você poderá assistir em outra oportunidade. Hoje, terça-feira, um culto de doutrina voltado para essa temática. Na quinta-feira, próxima quinta-feira, isso mesmo, dia 11/3, às 20 horas, nesse mesmo horário, nós, permitindo o Senhor Deus, faremos um painel da Escola Bíblica Dominical. E aí nós estaremos com os nossos irmãos Paulinho e Mateus, e estaremos estudando sobre a lição do próximo domingo, estaremos antecipando alguns dias. Isto porque, no próximo sábado, nós teremos um outro painel bastante edificante, voltado para as mulheres, e se estenderá a todos os homens também.
dentro dessa mesma temática, mulheres que impactam. Ótimo, estou recebendo aqui o feedback do nosso irmão presbítero Edinaldo. O som está bom. Muito obrigado, irmão Edinaldo, pela gentileza de me informar. Isso me ajuda, porque faz tempo que eu não faço essa transmissão. A irmã Cátia também já deu feedback, minha esposa também. Excelente. Então, vamos lá. Quero aproveitar ao máximo esse tempo e agradeço desde já a disponibilidade dos irmãos de estarem conectados de forma online por conta dessa fase vermelha. Temos aí o toque de recolher às 20 horas, então não faria sentido fazer um culto presencial na igreja. Por isso que estamos fazendo desta forma. Vamos lá. Separamos um texto bíblico bastante importante, e eu vou trazer aqui na tela, que é baseado na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Tem aí o primeiro versículo, o prefácio e saudação que o apóstolo São Paulo escreve. Ele apresenta-se apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Na sequência, ele se dirige a Timóteo, meu amado filho, aqui, filho na fé. De uma forma muito carinhosa, ele traz essa expressão a Timóteo. E também deixa ao coração de Timóteo, olha, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, Senhor nosso. Versículo 3, se você aí quiser usar a sua Bíblia e nos acompanhar através da Bíblia também, não tem problema nenhum. O importante é a gente acompanhar o raciocínio dentro da exposição desse culto de doutrina. Veja que esse versículo na tela diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Aqui eu quero destacar, eu coloquei aqui em negrito, essa expressão que é muito importante para a nossa reflexão do ensinamento de hoje. Consciência pura. Não pode ter outra forma a não ser a consciência pura para nós fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Mas não para por aí. Timóteo está escutando a fala do apóstolo São Paulo, e agora o apóstolo São Paulo traz à memória de Timóteo algo muito importante que é o centro aqui da nossa temática. Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, que em ti existe, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Meus irmãos e irmãs, nossa proposta hoje desse culto de ensino bíblico é justamente falar dentro desse aspecto das mulheres que impactam. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse, sempre nós vamos ver muitos textos bíblicos que chamam a nossa atenção. Poderíamos falar hoje sobre Esther, poderíamos falar sobre Ruth, sobre Noemi, sobre Ana, sobre Maria, poderíamos falar sobre muitas mulheres da Bíblia. Nós conhecemos muito bem que o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 11, ele cita ali a galeria dos heróis da fé. Daqui a pouco nós vamos citar esses versículos de Hebreus para fixar o nosso entendimento. Mas esta galeria dos heróis da fé não se limita apenas aos heróis e heroínas da Bíblia Sagrada. Não, isso até os dias de hoje, nós temos, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos homens e mulheres que são heróis, heroínas na fé. E é sobre esse aspecto que nós devemos aprender. Mas o que me chama mais atenção, quando eu estudo a palavra de Deus dentro desse texto que o apóstolo São Paulo escreve a Timóteo, quando eu chego nesse versículo de número 5, é algo que eu quero destacar, trazendo à memória, Timóteo, a fé não fingida que em ti há,
a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Observem que o apóstolo São Paulo ele poderia ter citado o avô de Timóteo, ele poderia ter citado o pai de Timóteo, mas o que me chama a atenção aqui é que ele não cita nem o pai e nem o avô de Timóteo. Ele cita a avó e a mãe de Timóteo. Mas cita como? Cita por citar? Não. Ele tem aqui no texto, nas entrelinhas, uma fala muito importante, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, mas que a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Então, veja que Eunice e Lloyd, elas não escreveram nenhum livro da Bíblia, né? Poderia ter escrito, mas não escreveram. Alguém poderia pensar, quem são essas mulheres? Pois é, são mulheres que impactaram a geração do apóstolo São Paulo, são mulheres que impactaram a geração de Timóteo também. E por isso que o apóstolo São Paulo traz à tona o exemplo dessas mulheres. Por quê? Porque mulheres que impactam são mulheres que deixam a marca, mas uma marca que edifica a família. E Timóteo tinha um exemplo a seguir na própria pessoa do apóstolo São Paulo. Mas o apóstolo São Paulo, ele traz à tona o exemplo de sua avó e de sua mãe. Muito bonita essa fala, muito bonita. Nos textos seguintes, só para a gente ler e depois contextualizar melhor, vocês conhecem muito bem, nós vamos ver aqui o versículo seguinte. Por este motivo, estou no versículo 6, como vocês estão vendo aí. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E depois ele diz mais. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, Timóteo. Não. Mas ele deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, nós temos aqui uma lição, ou várias lições, dentro desse contexto. Primeiro, nós estamos falando de duas mulheres, que o apóstolo São Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele considere um modelo, um exemplo de fé. Fé não fingida. Ora, se está escrito para que Timóteo trouxesse à memória a fé não fingida, sinal que existe fé fingida. E é dentro aí dessas entrelinhas aqui que o apóstolo São Paulo vai ensinando a Timóteo. Timóteo, você lembra da sua avó? Você lembra do exemplo da sua mãe? Se você está aqui, Timóteo, se você chegou onde chegou, Timóteo, não é por simples mérito seu. Mulheres oraram por você, a começar por sua mãe e por sua avó. Então, se Deus lhe deu essa graça, se você chegou onde chegou, é porque essas mulheres impactaram a nossa geração e agora eu estou te ensinando, Timóteo, que a tua fé seja os mesmos moldes, que seja uma fé verdadeira, uma fé genuína e uma fé que venha impactar a sua geração. Meus prezados irmãos, vejam a importância de a gente trabalhar dentro dessa temática das mulheres que impactam, das mulheres que fazem a obra do Senhor com amor, com afinco, que usam a fé verdadeira para servir a Deus. A importância se dá justamente a começar pela própria família. A começar pela própria família. Quando a gente olha para a família e encontra esses exemplos, são motivos de nós nos orgulharmos, são motivos de nós pararmos para refletir a importância de uma mulher que ora, uma mulher que busca Deus em favor da sua família. Olha a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo. Quantos jovens não estão partindo para a eternidade
sem Deus, sem paz, consequentemente sem salvação. Mas será que esses jovens escutam os conselhos de suas mães? Ao longo do nosso ministério, ao longo da vida ministerial de cada um de nós que aqui estamos, meus irmãos, nós nos deparamos com inúmeras mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres de fé, mulheres que realmente têm uma comunhão muito próxima com Deus, têm intimidade com o Senhor nosso Deus. Assim como Ana, nós já estudamos em outra oportunidade, aquela mulher que sofria perseguição, aquela mulher em que até o sacerdote, até Eli debochou dela, mas ela tinha convicção, a fé de Ana não estava pautada simplesmente no que diziam para ela, não, ela tinha uma experiência própria, uma experiência individual para com Deus. Então, isso é muito importante. Meus irmãos, enquanto eu estou falando aqui, já peço novamente desculpa aos irmãos se porventura oscilar um pouco aqui a internet, às vezes ela pode travar, isso acontece, infelizmente, quando se fala de tecnologia, sempre essas coisas acontecem, mas mesmo que picote ou fique falhando agora, depois quando subir essa mensagem completa, quando terminar, e ela transmite de forma nítida, vai ficar gravada, e depois subiremos via YouTube também. Então, são particularidades da internet que a gente, infelizmente, não tem controle, não tem domínio. Fecho parênteses aqui, e vamos voltar, então, para essa temática. Mulheres de fé. Eu tenho ainda alguns outros textos que eu separei para compartilhar com todos nós, e eu também ainda quero usar aqui dentro das instruções do apóstolo São Paulo a Timóteo, agora eu vou para a primeira epístola, eu estava na segunda, agora eu vou para a primeira, vou voltar. E também o apóstolo São Paulo, ele já falava sobre isso, olha, Timóteo, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Coração puro. Pedi para os irmãos guardarem essa expressão. E de uma boa consciência, também pedi para guardar essa expressão. E de uma fé não fingida. Veja que aqui eu estou na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5. Novamente ele cita a questão da fé não fingida, da fé verdadeira. E ele continua a dizer aqui, no versículo 19, pulando um pouquinho alguns textos, ele diz a Timóteo, olha, precisa-se conservar a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Que coisa triste quando alguém faz naufrágio da fé. O que é naufrágio da fé? É justamente a pessoa não ter uma fé verdadeira, é uma fé oscilante, uma fé que não está pautada nas escrituras sagradas. Seja qual for a situação, seja qual for o momento que você e eu estejamos passando, nós precisamos ter como exemplo essas mulheres, Eunice e Lloyd, porque elas, em meio às dificuldades, porque elas passaram também, a Bíblia não traz não traz relato, não traz história, não traz o contexto dessas mulheres, mas seguramente elas passaram por momentos muito difíceis, seguramente elas passaram por situações adversas, mas o exemplo que ficou marcado na vida do apóstolo São Paulo, e ele quis passar isso adiante, e trouxe essa explanação para Timóteo. Então, quando a gente estuda esse texto, veja o que significa ter uma fé verdadeira, uma fé genuinamente verdadeira. É justamente o que nós lemos aqui nas 3 palavrinhas, porque Deus não nos deu, estou lendo aqui na Bíblia, para não ficar passando tantos slides, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Isto é o princípio de uma mulher que, de fato, ela marca a sua geração, ela marca a sua família, ela marca com quem ela vive. Espírito de fortaleza. Quando nós temos aqui esse espírito, recebemos da parte de Deus esse espírito de fortaleza,
é justamente a gente estar firmado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, confiantes que, ainda que as adversidades venham, por exemplo, enfermidades, desemprego, né, esta pandemia que está assolando aí a humanidade, mas quando a fé é verdadeira, mediante ao caos, nós colocamos essa fé em ação, para que nós recebamos as bênçãos vindas, advindas da parte de Deus. Espírito de fortaleza, de amor, isso precisa estar em nossas vidas, o espírito de amor. Mas o amor também verdadeiro, não o amor de palavras. E também o espírito de moderação. Quando a gente olha para essas 3 palavras, é tudo que nós precisamos, não só para as mulheres, mas nós homens também, ter e receber esse espírito da parte de Deus, fortaleza, de amor e de moderação. São fundamentais para a nossa vida, são fundamentais. Sem eles, nós não vamos conseguir impactar a nossa geração. Por quê? Porque qual é o significado de um espírito de fortaleza? É de alguém que está confiando inteiramente no Senhor. Depositando a sua confiança inteiramente no Senhor nosso Deus. Ademais, o espírito de amor, nós temos na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, eu não vou ler, mas nós sabemos qual é a excelência do amor, da caridade, porque o amor não é um sentimento, meus irmãos. Amor não é um sentimento, a paixão é. O amor não. O amor é prática, o amor é ação. Daí que a Bíblia fala e explana por repetidas vezes a palavra caridade. Caridade é a prática, é a ação do amor em evidência. Então, a gente precisa ter essa conscientização que as mulheres que impactam são aquelas mulheres que conservam a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que passa a ser inabalável na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Precisa ser inabalável. Agora, um pouquinho mais adiante, eu também marquei outros textos bíblicos que são extremamente relevantes para nós aqui. Por exemplo, aqui, quando a gente fala em fé, me trouxe aqui o Espírito de Deus, a memória, esse texto bíblico de Atos 17:10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. E o que aconteceu? Nós vemos a seguir, no versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando se estas coisas eram assim. Meus irmãos, a nossa fé precisa entrar em evidência sempre com base no que está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos colocar a nossa fé em ação em situações que se criam, que o homem cria, em formas de cultuar em que na Bíblia não está escrito. A palavra de Deus, ela responde tudo o que nós precisarmos aqui para a nossa vida. E aquilo que for um mistério, está em segredo, é oculto, Deuteronômio 29:29 vai responder que as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas, as secretas, são para Deus. Então, nós precisamos, para colocar a nossa fé em ação, não é uma fé falsa, uma fé fingida, uma fé criada pelos homens. Não. A nossa fé tem que ser uma fé sóbria. E quando a gente fala de uma fé sóbria, é justamente olhar para o que a Bíblia Sagrada nos ensina, o que a palavra de Deus nos fala. E não fugir da palavra de Deus. Está escrito? Está escrito. Então vai se cumprir. Nós não podemos criar metodologias, formas, para poder chamar ou querer chamar a atenção de Deus com uma fé falsa. Isso não vai resultar em nenhum efeito. Agora, eu ainda trouxe aqui, olha o que eu disse há pouco, o escrito do apóstolo aos Hebreus, vou deixar aqui numa fonte um pouco maior, para quem está sem a Bíblia, vou colocar aqui Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Como eu disse, às vezes trava, não tem muito o que fazer nessas plataformas digitais.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu sei que os irmãos já sabem disso, eu sei que os irmãos já leram esse versículo inúmeras vezes, mas onde nós queremos chegar aqui com a graça de Deus é que o exemplo de Lloyd, o exemplo de Eunice, o exemplo que elas deram ao apóstolo São Paulo e, consequentemente, a Timóteo, e chegou até nós, é de uma fé não fingida. E a fé é justamente isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. A prova significa o testemunho. Quantos de nós aqui, ou até posso afirmar, vou tomar essa liberdade, que todos nós temos testemunhos para contar de bênçãos, de milagres, de vitórias que o Senhor Deus nos concedeu. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. E talvez nem você. Já era para eu ter passado para a eternidade há muito tempo. Mas o Senhor me guardou. Mas me guardou por quê? Seguramente, sempre tinha por trás alguém orando em meu favor. E eu posso trazer claramente, seguramente esse alguém era minha mãe, que é o meu principal exemplo de fé. E eu preciso seguir exatamente, para mim, a minha mãe, ela se apresenta justamente como Lloyd e como Eunice, que apesar das adversidades, apesar das lutas, uma mãe nunca perde o foco e a atenção do seu filho. Uma mãe de fé, uma mãe que usa a fé verdadeira, a fé autêntica. No meio da dificuldade, no meio da adversidade, ela vai orar, ela vai buscar a Deus em oração. Para quê? Para que o Senhor Deus tenha misericórdia dos seus filhos, para que o Senhor Deus possa guardar os seus filhos, para que eles possam trilhar caminhos corretos, caminhos honestos, caminhos direitos. Porque o mundo está aí, jaz no maligno. O que se fala hoje, se for olhar a imprensa, o noticiário hoje, só se fala em coisas que não vai resolver o problema de ninguém. De ninguém. Mas é o que a sociedade muitas vezes quer. Veja que uma notícia bombástica que a mídia traz à tona chama a atenção de meio mundo. Mas quando se fala a palavra de Deus, poucas pessoas querem escutar. As pessoas estão colocando a fé, infelizmente, hoje na política. É triste dizer, mas hoje as pessoas estão colocando fé mais na política do que na palavra de Deus. Estão esperando que homens possam resolver o nosso problema e não vão resolver. Estão pensando que homens vão resolver problema de pandemia e não vão resolver. Não vão. Vão continuar batendo cabeça como nunca, porque falta-lhes o temor de Deus. E o temor de Deus, ele vem como? Através de uma fé verdadeira no Deus verdadeiro. Quando a gente olha para essa situação caótica que o mundo está passando, a começar pelo Brasil, nós vamos ver essas discussões que não convêm ao crente de forma alguma, ao cristão em hipótese alguma. Discutir entre A ou B, eu não quero saber o que é que vai acontecer com o presidente, ex-presidente, governador, ex-governador, prefeito, ex-governo. Estou pouco importando para isso, eu estou orando por eles, porque a Bíblia ensina a orar. O que está escrito na Bíblia? Orar pelas autoridades constituídas pelo Senhor Deus. Porque todas as autoridades que há, todas elas foram ordenadas pelo Senhor Deus. E uma coisa é certa, meus irmãos, como sempre Jesus disse, na verdade te digo. E essa mesma expressão, na verdade te digo, que a palavra de Deus ela está se cumprindo, continuará se cumprindo, independentemente de quem entre no poder, quem saia do poder, a palavra de Deus terá que se cumprir. E as mulheres, nos dias que nós estamos vivendo, são as colunas da igreja. Pode ver, proporcionalmente. Nas igrejas tem muito mais mulher do que homens. As mulheres que estão mais em oração, estão buscando ao Senhor Deus em favor da família. Não estou dizendo que os homens não estejam em oração, e tampouco estou dizendo que os homens não estão clamando em favor da nação e de sua família. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que, proporcionalmente, nós temos muito mais mulheres em ação, em evidência,
do que os próprios homens. Mas eu estou dizendo essa questão da situação que o mundo está passando, e as pessoas colocando a sua confiança em homens, em governantes, em juízes de direito, que por melhor que sejam, são seres humanos, são falhos, e têm os seus interesses escusos por trás. E quando eu olho para a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, Salomão já dizia no capítulo de número 7, ele diz assim, capítulo 7, versículo 7, não está no texto, não está na tela, eu estou lendo na Bíblia agora. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Pelo menos corrompe o coração. O que nós estamos vivendo é uma época de corrupção, de suborno, independentemente de quem saiu, de quem esteja. Agora, ademais, eu reforço o que também Eclesiastes escreveu no capítulo 8. Ontem, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, nós trouxemos alguns versículos para que os irmãos pudessem ler. E eu quero destacar aqui Eclesiastes 8, versículo 11. Veja só o que está escrito. Anote na sua Bíblia, se você puder, esse versículo. Eu gostaria muito que você marcasse, destacasse, deixe destacado lá em highlight, em amarelo, seja qual cor for. Eclesiastes 8, 11 tem a resposta para os tempos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo afora. Visto que, como se não executa logo o juízo humano, sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Se você não entendeu, eu vou reler. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. O que significa o juízo sobre a má obra? Quando alguém comete um erro, comete um crime e infringe a lei, o juízo humano deveria agir e deveria fazer o que é correto, o que é honesto. Mas como a palavra de Deus já dizia há mais de 3.000 anos atrás, isso aqui é um escrito de Salomão, visto como se não executa logo o juízo, há muita protelação, não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, as mulheres, os homens, mas aqui quero me dirigir justamente às mulheres, por conta de ser a Semana das Mulheres. Você, irmã, ore como nunca em favor da tua família. Busca o Senhor em favor da tua família. Busca o Senhor em favor do teu marido, dos seus filhos. É claro que nós, maridos, também devemos fazer a mesma coisa. Mas uma mulher que impacta uma geração, que impacta uma família, é uma mulher que busca o Senhor Deus em oração. Ela não esmurece. Ainda que venha a angústia, ainda que venha a dificuldade, ela não entrega os pontos. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento. Vou deixar em letra maior aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Talvez você não consiga ver uma luz no fundo do túnel, como diz aí, popularmente falando. Mas pela fé, por esse fundamento, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você enxergar o invisível. Ainda em Hebreus, olha o que diz o versículo que nós destacamos aqui. Pela fé. Fé não se explica. Fé não se discute. Não. Não adianta você querer debater fé. Se a pessoa não tem fé, você não vai convencê-la. Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E para chegar a Deus precisa ser pela fé. E pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê, que nós vemos hoje, a natureza criada por Deus, coisa extraordinária, maravilhosa, não foi feito do que é aparente. Não foi feito. Mas ainda preciso destacar aquele célebre versículo de número 6 desse mesmo capítulo de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar. Mas aqui, sem fé, também se aplica à fé fingida. A fé fingida não agrada a Deus, a fé tem que ser genuína.
A fé precisa ser verdadeira. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isto é a fé. Então, se você está buscando algo da parte de Deus, e este algo vai engrandecer, exaltar o nome do Senhor Deus, pode ter certeza que não importa o tamanho da tua fé, o Senhor Deus há de te agraciar com esta bênção. Ele vai te ajudar, ele vai fazer com que você consiga enxergar e alcançar a tua vitória. Nossas irmãs estão sempre orando, clamando a Deus pela igreja, por todos. E isto é muito agradável a Deus. A oração da fé opera milagres, maravilhas. E nós temos visto isso. Temos visto isso. Nós não podemos, de forma alguma, criar mecanismos de fé. Não, não. Nós não podemos ficar criando formas para tentar atrair a atenção de Deus, porque Deus não se atrai por criação, por desenvolvimento, por formas, por metodologias humanas, querendo chamar a atenção de fé. Não. Deus precisa que a fé seja verdadeira, ela precisa partir de um coração puro, um coração verdadeiro. Nós temos ainda outros textos importantíssimos que vocês conhecem. Aqui eu vou trazer textos de Salomão. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Veja que aqui, Salomão, inspirado por Deus, ele usa a expressão de doutrina. Nós estamos num culto de doutrina. O que significa doutrina bíblica? São matérias bíblicas, são ensinamentos bíblicos que irão nos nortear, irão nos orientar para que estejamos dentro do caminho que o Senhor Jesus nos apresentou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através do Senhor Jesus Cristo. A fé do cristão precisa passar por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, vou reler e citar o que os irmãos conhecem. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém, se não for por mim. Então, nós precisamos colocar a nossa fé em ação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele, unicamente Ele, que está à direita de Deus, direita do Pai, e intercede por nós. Minha prezada irmã, você, irmão, que também nos acompanha aqui, homem, mulher, não importa. Aqui essa palavra se dirige a todos. Se nós quisermos ser cristãos verdadeiros que impactam esta geração, tudo começa com uma oração, mas oração com o coração puro. Estudando a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia? Ótimo. Não está? Tira fora. Vamos ficar com o que está na Bíblia. A Bíblia é o que nós precisamos e nós não precisamos de nada mais além da Bíblia. Não precisamos. A Bíblia Sagrada é o nosso guia. Então, é importante a gente considerar isso. E agora ele fala, Salomão, estamos num culto de doutrina, e fala, olha, não deixes a doutrina de tua mãe. Será que Salomão escreveu à toa essa expressão doutrina aqui? Seguramente não. A doutrina da mãe é justamente a mãe que tem a doutrina, que Deus dá à mãe. Doutrinas são ensinamentos, são matérias, são disciplinas de vida. Doutrinas são exemplos de vida a ser seguido para ter a bênção de Deus. Porque quando os filhos não aceitam, não recebem a doutrina de sua mãe, as instruções do seu pai, infelizmente o futuro não será promissor. Não será promissor. Mas recebendo as instruções do pai e a doutrina da mãe, seguramente o Espírito de Deus lhe ajudará
a galgar sempre os seus objetivos de forma honesta, digna, e o Senhor Deus sempre o abençoará. Mas vejam, não parou ainda. Salomão traz um outro texto muito conhecido, e vocês citaram inúmeras vezes aí, ao longo do dia de ontem. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Veja, quando a gente pensa em coroa, já estamos pensando em rei. E quando a gente pensa no rei, o rei tem uma coroa. Mas a mulher do rei é a rainha. E é justamente isso que Salomão está trazendo aqui para nós. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, dentro do aspecto familiar, tem o rei e tem a rainha. E não importa, aqui não está dizendo quem é maior, quem é menor, não. São duas pessoas de valor. O pai e a mãe precisam ser pessoas que sejam um exemplo para os seus filhos, para marcar a sua geração, como Lloyd, como Eunice, que marcaram a vida de Timóteo, marcaram a vida de Paulo, e seguramente marcaram a vida de todos aqueles que estavam próximos a elas. Mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento dos seus ossos. Triste? Muito triste esse final. Mas o começo é maravilhoso. Ser virtuosa é ser uma mulher de fé, uma fé autêntica naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Além disso, Salomão também traz uma outra expressão que também me chama muita atenção. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Importante destacar que quando a gente pensa nessa palavra edificar, o verbo edificar, nós sempre pensamos no homem, em construção, em construções, construção de uma casa, construção de alguma coisa. Mas aqui não é esse tipo de construção que Salomão está dizendo. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Não é que a mulher sábia constrói a sua casa de alvenaria, de madeira, de concreto. Não é isso, vocês sabem muito bem. Essa edificação da casa é a edificação da família, dos filhos, a orientação, a base da palavra de Deus. A edificação aqui não são 4 paredes, mas a mulher sábia, quando edifica a sua casa, é quando ela edifica dentro do temor do Senhor, quando ensina os filhos no caminho em que devem andar. Isso que significa edificar. Então veja que o Senhor Deus atribuiu não ao homem esse papel, e sim à mulher. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, esse é um papel honroso, é um papel que o Senhor Deus confiou à mulher sábia, é um papel digno de uma mulher temente a Deus. Isso é um papel digno de uma santa mulher de Deus, como Lloyd, como Eunice. Como se dá essa edificação? Na oração. Como se dá essa edificação? Na prudência. Como se dá essa edificação? Na sabedoria. Como se dá essa edificação? Na mansidão. Poderíamos trazer aqui todos os atributos lá de Gálatas 5, 21, 22, quando fala sobre o fruto do Espírito. A mulher sábia que edifica a sua casa, ela tem evidências, estou buscando aqui, ela traz evidências de Gálatas 5, 22, veja, mas o fruto do Espírito é o amor, a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fé não fingida, a mansidão e a temperança. Prezadas irmãs e irmãos, esses ingredientes são fundamentais para a boa doutrina dos filhos, para o bom ensinamento dos filhos. Porque se esse ensinamento
de Gálatas 5:22. Se esse fruto do Espírito, se esses atributos do fruto do Espírito estiver sendo evidenciado na tua vida, você pode agradecer a Deus, confiar no Senhor, esperar nele, que seguramente ele honrará a tua fé. Agora, precisamos sempre examinar a Escritura, porque a gente precisa agir dentro desses princípios. Temperança não é fácil. Isso aqui é autocontrole. É fundamental para o desenvolvimento da fé. A pessoa destemperada, ela perde a fé. O tempero, vocês mulheres sabem muito bem, e até muitos homens também que cozinham. A temperança, o tempero é fundamental para a execução de um bom prato. Quando há destempero, a fé, a verdadeira fé, ela deixa de estar em evidência. Da mesma forma, mansidão, ensinar, orientar. Ah, mas eu tenho um temperamento forte. Não, não diga isso. Isso é questão de velha criatura, da velha natureza. A nova criatura, a nova natureza, ela age com mansidão. Ela age com mansidão. Nós não podemos falar o que vem à mente. Não, nós não podemos falar o que vem à mente e dizer eu falo o que eu penso. Não. Porque se a gente falar de fato o que pensa, é algo que precisa ser de fato experimentado primeiro. Antes de eu falar, eu preciso experimentar se aquelas palavras são agradáveis, são palavras mansas. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Eu sou manso e humilde de coração. Então, Jesus é o nosso norte, Jesus é o nosso exemplo, nosso maior exemplo. Então, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. São todos esses ensinamentos que a gente tem da palavra de Deus, e aqui ainda tem Provérbios 31:10. A mulher virtuosa, dentro desse mesmo contexto aqui ainda. Quem a achará? O seu valor muito excede de rubins. Quem a achará? Quem teme a Deus. Quem teme a Deus a encontra. Então, nós precisamos louvar a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Louvo a Deus pela vida da minha filha. Por quê? Porque estão seguindo os caminhos da palavra de Deus. E a virtuosidade se estampa através das evidências, se estampa através das ações, das atitudes. As nossas irmãs louvam a Deus, porque estão sempre buscando ao Senhor. São mulheres virtuosas, nós devemos valorizar. O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher que teme a Deus, uma mulher que está sempre buscando a direção de Deus para agir. Nós não podemos agir de forma impensada, não. Nós não podemos agir de forma impensada. Nós precisamos pensar, orar a Deus. É época de muita prudência. É época de muita cautela. Nós precisamos buscar a direção de Deus para tudo que nós formos fazer. Porque Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós precisamos ser exemplos, bons exemplos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Como disse no início dessa fala, poderia falar sobre Esther, exemplo lindo de Esther. Poderia falar sobre Ruth, sobre a Sunamita. Poderia falar sobre Noemi. Tantas mulheres, tanto da Bíblia como da nossa geração. Seguramente você é uma mulher virtuosa e você também conhece outras mulheres virtuosas. Que quando você senta para conversar, você sente, esta é uma santa mulher de Deus. Por que isso? Por que desse sentimento, esta é uma santa mulher de Deus? Porque tem o temor de Deus, tem sabedoria, tem discernimento, tem uma palavra que edifica, tem uma palavra que fortalece. A mulher sábia, ela sempre vai ter uma palavra de ânimo. Ela sempre vai ter uma palavra que vai edificar a vida daquele que está escutando. Seja qual for a situação, seja qual for a adversidade. Que você, mulher, seja um exemplo como foi, ou como foram, essas duas mulheres que estamos trazendo nesse estudo bíblico, como seja Lloyd
e Eunice. Seja você mesma, é claro, mas que tenha essa fé verdadeira que habitou nessas mulheres. Aos homens, que sejamos como um Timóteo, aprendendo a palavra de Deus. Como o apóstolo São Paulo dizia, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Fé verdadeira, palavra da verdade. Há muitos mecanismos que se criam nesse mundo gospel, mundo cristão dos dias de hoje. Mas tudo isso Deus, Ele provará. Tudo isso Ele está olhando. Tudo isso Ele está olhando. Mas não devemos olhar para A, para B, não adianta ficar olhando para circunstâncias adversas, porque o mundo está assim, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, o mundo não vai mudar. Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja dele, que se resume a um povo especial, zeloso e de boas obras, que resumidamente são as mulheres, os homens, que impactam esta geração. Se porventura o teu marido não teme a Deus, não serve a Deus, seja sábia, ore ao Senhor Deus por ele, dê bons exemplos em casa, que você vai ganhar o seu marido através do seu próprio testemunho. Se porventura os seus filhos distanciaram dos caminhos do Senhor, se porventura eles saíram do caminho que você ensinou, continue orando em favor deles. Peça ao Espírito Santo de Deus que ele possa encontrar um lugar nesse coração outra vez e fazer uma obra maravilhosa. O Espírito Santo de Deus está trabalhando, ele não parou de trabalhar. O próprio Senhor Jesus disse, até escrevi em algum comentário recente, Jesus disse, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o Espírito Santo de Deus trabalha também. E nós estamos servindo a Deus, porque nós estamos confiantes que, ao ser um exemplo de fé autêntica, não fingida, como essas mulheres foram, nós vamos marcar a nossa geração. Deus usará vocês, mulheres, para levantar novos homens para fazer a obra do Senhor Deus. É muito importante a gente considerar, a gente valorizar o ministério que o Senhor Deus deu a vocês, mulheres. Cada um de nós temos um ministério. Só que nós estamos vivendo dias em que o homem quer entrar na área da mulher, a mulher quer entrar na área do homem, mas Deus, ele já fez tudo separadinho para as coisas funcionarem como ele quer. E vocês são mulheres valorosas, as mulheres que temem a Deus, que guardam a palavra de Deus, são mulheres valorosas, são mulheres honradas por Deus. E quando vocês oram ao Senhor, o Senhor escuta as orações. Verdadeiramente, Ele escuta as orações das mulheres, dos homens. Mas é importante que a gente coloque a nossa fé em ação, a nossa fé verdadeira em ação. Então, vamos orar pela nossa família? Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela nossa nação? Vamos orar em favor da nossa nação. Vamos orar pelos governantes? Vamos orar pelos governantes. Mas não convém a nós entrarmos em meandros de discussões, como muitos fazem por aí, de discussões política, partidária, isso não edifica, isso não muda a vida de ninguém. Isso não muda ninguém, isso não transforma ninguém. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus é que é o bálsamo para as nossas vidas. Aconteça o que acontecer, aqueles que temem ao Senhor, as mulheres que são tementes a Deus, o Senhor as honrará, o Senhor Deus as guardará, o Senhor Deus livrará de todos os males. Então, precisamos colocar essa fé verdadeira em ação, essa fé genuína em ação. Estamos aqui trazendo essa temática, mulheres que impactam. Então, essas mulheres não são só as mulheres da Bíblia, não. São as mulheres da nossa geração também impactam para a glória de Deus. Deus usa, continua usando e continuará usando vocês para fazer a obra dele, a começar pela própria família, a começar pela casa, pela edificação da casa. Como está a tua casa?
Como está a edificação da sua casa? Se porventura você sente que essa edificação, em algum momento ela se perdeu, se você sente que essa edificação da sua casa, da sua família, a começar pela sua casa espiritual, porque somos o templo do Espírito Santo de Deus, ainda há solução. O Espírito de Deus quer lhe dirigir para que você busque a Deus em oração, para que você passe a orar e interceder em favor dos seus filhos, em favor dos seus pais, em favor do seu marido, os maridos que nos assistem em favor da sua esposa. E o Senhor Deus é poderoso para resolver essa situação que está além dos seus olhos. Aí entra a questão da fé. Foge da sua alçada. Tem coisas que estão na nossa alçada, nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. Deus nos deu condições para resolver. Ele não vai resolver. Nós teremos que resolver, pedindo sabedoria e direção dele. Mas há situações que fogem do nosso controle. Há situações que não estão em nossas mãos, não estão. E por não estar em nossas mãos, nós precisamos usar a nossa fé genuína, a nossa fé verdadeira, orar ao Senhor e falar: Senhor, eu coloco em tuas mãos esta causa. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vive. Jesus Cristo foi morto, ele veio a esse mundo, ele foi morto. Ele foi crucificado, sim. Foi esbofeteado, sofreu na cruz do Calvário. Foi sepultado, sim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele vivo está. Está à direita do Pai intercedendo por nós. E a nossa fé precisa ser fortificada. A nossa fortaleza chama-se Jesus Cristo. Essa é a nossa fortaleza. No nome dele, através dele, nós devemos orar, colocar a fé em ação e buscar a Deus o milagre. Você não pode desistir do seu milagre, aquilo que está te incomodando, aquilo que você não consegue resolver, você não pode desistir. Esse milagre está nas mãos de Deus. Ele só quer que eu e você coloquemos a nossa fé em evidência, ele quer que coloquemos a nossa fé em ação. Podem nos chamar de louco, pode chamar do que quiserem, mas a nossa fé é esta, a nossa fé não se discute. Aliás, não devemos discutir a fé com ninguém. Cada um tem a sua fé. A nossa fé que professamos aqui, a palavra de Deus, é uma fé depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós que cremos, a fé é o firme fundamento, é um fundamento inabalável. Você não pode desistir da sua causa. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode entrar em um processo de angústia que poderá te levar à depressão. Não pode. Jesus quer te ajudar. Mas se porventura chegou a esse estágio, você deve procurar um profissional qualificado para ter um tratamento, mas também sempre buscar a Deus para que ele te ajude a sair dessa situação. Então, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, o Senhor Deus, ele pode estar provando a nossa fé. E a prova da fé, o Senhor quer justamente nos mostrar que ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Porque senão não precisaríamos de fé. Se eu consigo resolver tudo, eu não preciso de colocar a minha fé em Deus. E é claro que eu não consigo resolver. É claro que nós não conseguimos resolver muitas das coisas que se apresentam diante de nós. Fogem ao nosso controle. Mas como temos feito, infelizmente, essa quinta-feira, por conta dessa fase vermelha, nós não teremos a nossa oração, nós teremos um estudo bíblico, que nós vamos antecipar a escola bíblica dominical, que seria domingo próximo, faremos nessa quinta-feira um painel, como aqui, essa plataforma. Só que, se o Senhor permitir, teremos aqui o nosso irmão Mateus, nosso irmão Paulinho, e estaremos estudando a lição bíblica da escola dominical, que é importantíssima. Eu gostaria muito que você participasse, porque é uma das formas que o Senhor Deus, para nos dar vitória, vai ser justamente a temática da próxima lição. Às vezes nós não damos valor aos ensinos bíblicos doutrinários, mas é importante a gente valorizar. Deus tem formas de trabalhar com cada um de nós. E nós precisamos entender essa forma, sempre colocando essa fé genuína, essa fé verdadeira, essa esperança que ninguém pode tirar.
O mundo não tem um consolador, o mundo que não teme a Deus não tem um consolador verdadeiro. Salomão também escrevia essa palavra, e eu vou fazer questão de ler, porque no domingo pela manhã nós não conseguimos completar a mensagem que nós entregávamos naquela ocasião. Eclesiastes 4:1, já estou terminando aqui no final dessa mensagem, mas olha só, não desconecte não. Observe bem aqui. Olha que Salomão escreve em Eclesiastes 4, versículo 1. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Opressão não é uma coisa boa. Opressão é uma coisa maligna. Não existe opressão benéfica, benigna, não existe. Desde a época de Salomão, ou até antes ainda, seguramente, já existiam opressões. Opressões como nós estamos vivendo na nossa geração. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Veja que triste uma pessoa não ter um consolador. O nosso consolador é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, olha, quando eu for assunto aos céus, eu enviarei outro consolador, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo está na nossa vida. Aqui Salomão está dizendo, olha, na sua época, na época de Salomão ele dizia, já era um senhor, já era um ancião Salomão aqui, e ele escreve, atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, opressões malignas, coisas terríveis. Quem pode mais humilha quem pode menos. Uma sociedade corrupta, perversa, que a Bíblia já dizia. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E de onde estava a força? A força estava da banda dos seus opressores. Quem são os opressores? Aqueles que são usados pelo próprio inimigo. O inimigo usa dos seus súditos para oprimir a sociedade, oprimir a humanidade. E a humanidade está chorando, está clamando. Mas se não tiver o Consolador, infelizmente não encontrará solução. Nós que temos o verdadeiro Consolador, nós, não é privilégio nosso, da nossa igreja, não. Daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que recebem verdadeiramente, esses que têm o Espírito Santo de Deus, têm o Consolador. Pode acontecer o que acontecer, seja qual for a circunstância da vida, o Espírito de Deus, ele vai entrar no nosso coração. Aliás, ele já é morada, ele já mora em nosso coração, e ele vai agir. Calma, aquieta a tua alma, espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração, mas espera no Senhor. O que acontece com quem não tem consolador? Se desespera. Entra em pânico, entra em parafuso, vai para as mídias sociais, e aí começa a entrar em debate, usa palavras de baixo calão que não agrada a Deus, entristece o Espírito Santo, e o Espírito Santo sai. E depois fica aquele vazio no coração. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Filho, filha, não proceda assim. A mulher virtuosa, ela está edificando a sua casa. Olha, amor, vamos buscar a Deus. Vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos responderá. A mulher virtuosa, a mulher que impacta, ela vai colocar o joelho e vai orar nas madrugadas, porque aqueles que buscam o Senhor pelas madrugadas, o Senhor Deus responde. O Senhor Deus responde. Vai orar, vai buscar ao Senhor, vai buscar a direção de Deus. Então, quero deixar aqui essa palavra para a nossa reflexão. São 21h04. Estamos agora indo para a oração final. Eu quero orar por sua vida, quero orar por sua família. Quero pedir a Deus que você continue sendo uma mulher de bênção, uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, uma mulher que vai impactar cada vez mais a sua família, a sua geração. A sua família pode entrar, família num todo, não só seu marido, seus filhos, mas a família, primos, tios, irmãos, seja todos os familiares.
pode estar desesperado com as situações que nós estamos vivendo, mas você vai ser o canal de bênção na vida deles. Calma, Jesus, ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é quem pode mudar. Você vai sempre apresentar uma palavra que edifica, você sempre vai apresentar uma palavra de esperança, você sempre vai apresentar uma palavra que vai levantar. Você não vai usar de palavras, olha, realmente, esse mundo, olha aí, tá vendo o desemprego? Ih, olha, não sei não, é capaz que você fique desempregado também. Ih, essa doença está batendo, será que a gente vai ser acometido também? Não importa o que estão dizendo, o que vão dizer. Eu quero fechar essa mensagem, quero concluir a exposição desse culto de doutrina bíblica. Eu quero terminar aqui e, em seguida, orar ao Senhor, mas eu não vou deixar de ler aquilo que eu sinto de ler para você, e você conhece, talvez até de cor e salteado. Talvez você tenha pensado, mas será que é isso mesmo? Prezados, ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós não cremos. Ou nós colocamos a nossa fé em ação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou nós não colocamos. Mas eu vou ler um salmo, que você vai dizer o número aí, porque eu não vou dizer. Você vai saber facilmente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem peste ou nem seta que voe de dia. Não. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Você não temerá. Não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Senhor, o Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés os filhos do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ela me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ela, com ele, na angústia. Livra-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. É isto aí, Salmo 91. Não significa que nós não vamos passar por aflições, não significa que não teremos dificuldades, não significa que não seremos acometidos por enfermidades, não significa isso. Também não significa que o Senhor não poderá nos recolher quando Ele achar assim por bem. A vida está nas mãos de Deus. Uma coisa eu posso afirmar, e finalizo e fecho a Bíblia aqui. Devemos ser vigilantes, cautelosos, prudentes, fazer a nossa parte em tudo, especialmente nessa época crítica. Mas se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero apresentar a sua vida nas mãos de Deus, que já está, mas quero fazer aqui esta oração para que o Senhor Deus continue te ajudando, dando sabedoria, graça, discernimento e guie seus passos. Ele tome a dianteira da sua vida, porque você é uma mulher de impacto. Você é uma mulher que o Senhor Deus escolheu para impactar a sua família.
Você é uma mulher que Deus escolheu para impactar a sociedade, a sua geração. Então, se você puder, curve a sua cabeça. Eu vou orar nesse momento, pedindo a Deus que continue dando esse direcionamento em todas as áreas da sua vida. Nesse momento eu estarei orando e logo em seguida eu darei também a bênção apostólica que os próprios apóstolos ensinaram. Vou orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós terminamos agora a exposição desta palavra bíblica doutrinária. Senhor, estamos na Semana das Mulheres, uma semana, Senhor, que é marcada no calendário para celebrar a vida das nossas mulheres, filhas, esposas, irmãs, mulheres que te servem, que te buscam, que te honram com fidelidade. Senhor Deus, olha para a família de cada uma delas. É claro que também estendo esta oração a nós homens, que também estamos participando, outros assistirão em outra oportunidade. A tua bênção, Senhor, é extensível a todos nós. Continue dando direção, sabedoria, graça, prudência, mansidão, autocontrole, Senhor, para tudo que precisar ser feito. Que elas possam criar os seus filhos dentro do ensinamento bíblico doutrinário e que eles possam guardar em seus corações, que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo diariamente e que a nossa fé ela seja autêntica, seja verdadeira, não seja uma fé fingida jamais, mas a nossa fé está pautada em Ti, Jesus, nosso Senhor e Salvador, que intercede por nós junto ao Pai. Nós suplicamos um milagre da Tua parte nesse momento, que se o Senhor assim permitir, segundo a Tua vontade, o Senhor possa fazer este milagre de cura, o Senhor possa tirar essa depressão, essa angústia, esse vazio, o Senhor possa fazer esta obra maravilhosa. Pessoas que muitas das vezes estão querendo tirar as suas próprias vidas em um meio à sociedade caótica. Senhor Deus, abençoa os lares aqui representados. Abençoa, guarda os filhos nos seus caminhos. Faça os filhos entender pelo Teu Santo Espírito que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Continue guardando, abençoando em tudo. Na área profissional, no emprego, guarda as famílias, Senhor. Não deixa faltar o pão de cada dia. Abençoa a área das Tuas filhas, dos Teus filhos também. Que continue sendo uma grande bênção, um exemplo para esta geração. Por fim, nós oramos em favor da nossa nação. Tenha misericórdia desses governantes, Senhor. Tenha misericórdia. Que o Teu Santo Espírito possa encontrar lugar nesses corações duros, endurecidos, que oprimem a sociedade, a humanidade, e que eles possam se converter a Ti, pois só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, e louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos, e nessa oportunidade nós dizemos amém. Nós, então, terminamos esta oração, e fique agora com a bênção apostólica, que se baseia justamente no ensinamento dos apóstolos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Ótima noite a todos. Muitíssimo obrigado pela companhia. Compartilhem ao final com seus amigos, familiares. Deus abençoe a todos.